O Corinthians teve uma grande sacada de marketing para não entrar numa dividida, não entrar numa crise com o Rodrigo Garro, ainda o melhor jogador do time. O Memphis é o mais famoso, o mais midiático, o Roberto é o goleador, o Hugo está fazendo muita diferença, mas o Garro, no meu entendimento, por aquilo que apresentou ao longo do ano, ainda é o melhor jogador do time. Garro usava 10, o Memphis assinou por contrato que a 10 seria dele, tiraram a 10 do Garro, ele tornou público que não achou a coisa legal, no futebol tem muito disso, e aí o Corinthians teve a sacada. Vamos criar a mística da 8. O Garro agora veste a 8, uma camisa importante na história do clube. De fato, se você olhar os jogadores que usaram a 8, Luizinho, um dos principais jogadores da história do clube, um dos maiores ídolos, Doutor Sócrates, Paulinho, Fred Rincon, de fato, é gente muito pesada. Todos eles na lista dos maiores jogadores da história, dos maiores ídolos da história. Eles vestiram a 8. Mas até esse momento, eu nunca tinha visto esse negócio da mística da 8. Eu tenho várias camisas 8 do Dr. Sócrates. Não lembro do Corinthians ter preparado essa mística da 8, como tem, por exemplo, no Botafogo a 7, no Flamengo a 10. Porque no Botafogo, no Flamengo, no São Paulo do Rogério Ceni, no Galo do Reinaldo, é muito claro quem é o maior jogador da história. Você tem, de sopetão, o nome sai. A 10 do Santos, do Pelé, o nome sai. No Corinthians, no meu entendimento, qual é o maior jogador da história do Corinthians? É o Rivelino, tecnicamente o principal? É o Sócrates, o mais importante? É o Cássio ou o Marcelinho, os maiores vitoriosos? Eu acho que o Corinthians não tem um jogador que simbolize isso, né? O maior. O grande personagem da história corintiana, para mim, é a sua torcida. É ela que é a grande personagem, ao contrário de outros clubes que tem claramente um ídolo como o maior da história. E aí o Corinthians aproveita essa situação, né, os jogadores grandes que já usaram a 8, principalmente o Dr. Sócrates, que é muito marcado por esse número, e faz esse agrado no Garro. Eu acho que o Corinthians conseguiu numa tacada só convencer o jogador dessa história, criar uma história que pode ser legal a partir daqui e colocar panos quentes no que poderia ser uma crise de ego. E o Corinthians sai daqui com um projeto de marketing para explorar agora ainda mais para o futuro, que é essa camisa 8, que eu acho que de fato é uma boa sacada. Demorou até para o clube fazer essa ação.